Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, sou muito grato a Deus por ter você assistindo os nossos vídeos, curtindo, comentando, compartilhando. Isso é muito bom. Para quem não me conhece, sou Cícero Benício, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Buriti dos Lopes. Meu pastor-presidente é o pastor Luzimar Parente Aguiar. Eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta. Você sabia que Deus sempre avisa antes de tomar uma grande decisão que traga, portanto, prejuízos ao ser humano? Exatamente isso. Mas eu te conto logo após a nossa vinheta. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A Bíblia Sagrada nos fala a respeito do cuidado de Deus para com o ser humano. O cuidado de Deus para conosco é impressionante. É algo que a nossa mente não consegue alcançar, o tamanho do amor e a misericórdia de Deus para conosco. Deus não nos fez para matá-los, para nos castigar, para trazer problemas sobre nós. Porém, quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, Deus deu a eles a sua palavra e disse a eles que se eles desobedecessem, eles iriam morrer. Eles iriam perder, portanto, os privilégios que os mesmos tinham naquele lugar. Nós vemos que Adão e Eva, eles não viveram de acordo com o que o Senhor Deus os ensinou, mas eles deram ouvidos a outro ser, a outro ensinamento, e assim trouxeram sobre si um problema que não foi apenas deles, mas que se alastrou, que se arrastou, estendendo-se a toda a humanidade, a ponto do apóstolo Paulo dizer que todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. A pergunta que fiz há pouco, que Deus, ele sempre avisa, ele nunca toma uma decisão antes de buscar, portanto, trazer o ser humano de volta a si. E percebeu que o ser humano por si não voltaria e que a tendência dos seus pensamentos, as suas atitudes eram má. O ser humano se tornou hostil, perverso, separado de Deus. Deus, pela sua infinita bondade, mesmo vendo a situação do ser humano, Deus buscou, primeiramente, avisá-los da sua condição pecaminosa. Segundo, o próprio Deus buscou um meio de fazer com que salvasse a espécie, buscou salvar o ser humano. Imagina em uma época tão difícil, imagina em um período tão complicado da história do ser humano, Deus chegando para alguém e dizendo: faz para você, faz para ti uma arca. E aí, aquele cidadão, ouvindo a voz de Deus, ele se dá por avisado. E em se dar por avisado, ele faz exatamente o que Deus mandou. Deus é Pai, e um pai sempre busca avisar antes de trazer qualquer disciplina. Porém, os filhos que não se dão por avisados, geralmente eles tendem a serem penalizados porque não deram ouvidos à informação do Pai. Quando Deus nos criou, Ele tinha a intenção de que nós cuidássemos do que é dele aqui. Seremos nós os seus representantes, seremos nós aqueles com quem Deus contaria, mas Deus não planejou que o ser humano fosse mau, que o ser humano fosse perverso, hostil, mas que o ser humano pudesse, na aliança que tinha com Deus, pela presença de Deus em si e entre si, o ser humano pudesse trazer para esta terra a manifestação da glória e a presença do mesmo Deus. Porém, um ser maléfico, e o ser humano deu ouvido a ele, mudou toda essa trajetória e trouxe, infelizmente, sobre a raça humana a morte, fazendo com que todos pecassem.
e todos ficassem, segundo Romanos 3:23, separados da glória de Deus. Então Deus avisa antes, Deus sempre avisa. Deus avisou antes do dilúvio, Deus avisou antes de destruir as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e tantas outras. Deus vem falando. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, que havendo Deus antigamente falado de muitas formas, de muitas maneiras, falou aos pais pelos profetas desses últimos dias, Deus tem falado através do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero que entendamos, quando nós pegamos parte de Daniel, Mateus, Marcos, Lucas, pegamos livros como Apocalipse, nós vamos ver Deus avisando de novo, falando de novo, chamando novamente o ser humano à reconciliação e mostrando ao mesmo que se não se converter, o juízo é certo. E aí eu pergunto a você que me assiste nesta hora, o que você aceita? O amor de Deus ou o juízo de Deus? Porque não terá outra alternativa. Nós, seres humanos, não temos outra alternativa. Ou aceitamos o amor de Deus, ou então caímos no juízo de Deus. Deus não quer nos lançar no inferno. Não, Deus não quer nos lançar no inferno. E a prova disso é que Ele deu o seu Filho, trazendo o aviso, trazendo, portanto, um anúncio do reino de Deus aqui, trazendo, portanto, a certeza da salvação. Então Deus não nos quer nos lançar no abismo, mas somos nós que escolhemos. Se nós escolhermos servirmos a este mundo, nós teremos certeza do juízo. Se nós escolhermos seguir a Cristo, servir a Cristo, nos curvar diante da sua palavra, nós teremos como recompensa a vida eterna. Deus avisa. Esta mensagem é um aviso de Deus para a minha vida, para a sua vida, mostrando que eu sou mortal, que você é mortal e de que nós precisamos estarmos atentos ao aviso de Deus. Noé só escapou porque ele se deu por avisado. Ló e suas filhas só escaparam porque se deram por avisados, porque obedeceram a palavra a voz de Deus, a palavra, eles obedeceram. Todos aqueles que obedecem terão como recompensa a vida eterna. Não quero dizer que Ló em si tenha sido salvo por conta do que ele fez depois, da sua vida pregressa depois, da sua atitude com suas filhas depois. Porém, é importante que obedeçamos hoje a palavra de Deus, entreguemos as nossas vidas a Cristo Jesus e busquemos, portanto, nos manter fiéis a Ele, para que nós possamos, em Cristo Jesus, receber a salvação. Então, Deus avisa antes. O Senhor Deus está nos avisando que tem salvação para as nossas vidas através do seu Filho amado Jesus Cristo, mas está avisando também, através do mesmo Jesus, de que um dia, com justiça, há de julgar este mundo. E a Bíblia diz que Deus deu certeza por meio do varão que ressuscitou dos mortos. Esse varão é Jesus Cristo. Então nos demos por avisado. A Bíblia diz que o mundo passa, os seus desejos também passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O que você vai seguir? O aviso de Deus, a boa vontade de Deus, o amor de Deus? Ou estará, ou permanecerá dizendo: eu bebo, eu fumo, eu danço, eu canto, eu vou, eu faço, e ninguém tem a ver com isso? Sim, ninguém tem a ver com isso, mas um dia você poderá se arrepender disso. Um dia você, sem dúvida, terá que se arrepender. Aí eu te pergunto, mas será que vai ter tempo para que esse arrependimento seja um arrependimento de fato e de direito, que possa, portanto, te dar direito a ser perdoado, ou vai morrer nesta situação? Busca fazer, portanto, uma aliança com Cristo Jesus. Eu te conclamo a fazer uma aliança com Cristo Jesus, a fazer com que os teus pecados sejam perdoados.
Lá em Atos capítulo 3, versículo 19, está escrito: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham, portanto, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Servir a este mundo parece ser bom, prazeroso, mas servir a Cristo é muito melhor e muito mais prazeroso. O salmista já dizia: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor, o nosso Deus, é bom, Ele é maravilhoso, Ele é tão bom, Ele é um Pai de amor tão bom, que Ele avisa antes que as coisas aconteçam. O povo da época de Noé não se deu por avisado. Em Mateus capítulo 24, versículo de número 37, assim como foi nos dias de Noé, também será no dia da vinda do Filho do Homem. Versículo 38 diz que o povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Eles não perceberam, o dilúvio veio, eles não perceberam quando a família de Noé entrou na arca. O Senhor nosso Deus, Ele não deixou que nenhum daqueles homens que não aceitaram a mensagem, que não se deram por avisado, Ele não deixou que qualquer deles escapassem, porque a justiça de Deus é certa, o amor de Deus é certo, porém a justiça de Deus também é certa. Então não deixe para amanhã, não procrastine concernente à sua salvação, mas entregue suas vidas nas mãos de Cristo Jesus, na certeza de que Ele nos garante ter o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Deus avisa antes de qualquer coisa. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.